Oi, gente, estou de volta para conversar com vocês sobre a diferença entre agenda e planner. Eu uso agenda desde os 10 anos de idade, porque eu estudava em Recife e lá em Recife a gente, na verdade, era obrigada, né? No primário, eu acho que antes dos 10 anos, porque eu me lembro que quando eu aprendi a ler, a gente já ganhava uma agenda na escola. A própria escola dava agenda. Então, em Recife era muito comum isso. No primário, quando eu cheguei aqui para fazer o ensino médio em Maceió, eu estranhei que as pessoas não usavam agenda. Mas lá em Recife, nossa, alfabetização. Mesmo a gente não sabia ler e escrever, mas a professora, ela mandava os recados pela agenda e a gente tentava ler o que tinha dentro da agenda, mas a gente não sabia ler. Mas aí no ano seguinte, né, que é o primeiro ano do primário, o segundo ano do primário, né? A professora dizia, anote na agenda, data de prova, os assuntos que a gente estuda para tal matéria, que eu me lembro que a gente estudava, por exemplo, sobre dia do índio, sobre dia da abolição, sobre datas comemorativas. Então, a gente anotava na agenda. Então, assim, Recife é uma coisa assim muito comum isso. E todo ano a própria escola dava as agendas, né? Porque já vinha personalizada, com a capa o nome da escola, a foto da escola. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que usei agenda. Quando eu terminei o ensino médio, sim, quando eu cheguei aqui em Maceió, as pessoas não usavam, mas eu sempre usei agenda. E aí, quando teve uma época na minha vida, quando eu virei, eu me lembro que eu tinha passado num concurso, eu era instrumentadora, e o que eu fazia mais? Eu fazia cursinho à noite. E aí eu me lembro que eu tinha 3 agendas. Três agendas. Chegou um ano na minha vida que eu tive 3 agendas. Então, era a agenda do trabalho, a agenda da instrumentação, onde na instrumentação eu colocava as datas das cirurgias, o nome do cirurgião, o tipo da cirurgia. Então, era uma agenda só para isso. Eu tinha uma agenda só para um emprego, né? E eu tinha uma agenda do cursinho, que eu anotava o que eu tinha que estudar dos assuntos, pro vestibular, essas coisas todas. Então, assim, agenda, independente de você ter ela física ou no celular, ela tem que ser. Você tem que usar a agenda, tá? Eu acho que quem se planeja vive melhor. Vive muito melhor. Confesso a vocês que eu ainda não aderi a essa questão de agenda pelo celular. Porque muitas vezes eu já fiquei até sem conseguir chamar o Uber porque o celular descarregou. Então é muito complicado, como a vida da gente é muito corrida, então faculdade de manhã e de tarde, práticas no hospital, você não tem tempo de dar uma paradinha para carregar o celular. É que fica quase impossível. Então, o que é que acontece? O celular descarregou, tudo tá na minha agenda, tudo. Exatamente tudo que eu tenho que fazer naquele dia, quando eu acordo, tá na agenda. Então, assim, eu não me perco, sabe? Eu acho que todo mundo deveria ter uma agenda. Mas durante muito tempo, quer dizer, tem uns anos que surgiu essa questão do planner. E eu confesso a vocês que eu achei que fosse frescura. Pessoalmente, eu dizia, nossa, planner é frescura. A pessoa tem que ter uma agenda. E eu mudei muito, sabe? Eu vou explicar para vocês hoje a diferença de uma agenda e de um planner. E por que nós deveríamos ter um planner. Principalmente eu, que sempre fui muito contra o planner. Eu me lembro que de uns anos para cá, muitas amigas minhas compraram planner. E eu achava meio frescura. Eu dizia, meu Deus, para que a pessoa tem um planner? A pessoa nem tem tempo de preencher um planner. Porque se você olhar uns vídeos no YouTube, tem gente que desenha o planner. Tem gente que coloca adesivos, aquilo tudo. Realmente aquilo, eu confesso a vocês que minhas amigas não tinham tempo de fazer e eu também não tenho tempo de fazer, de parar, de desenhar, de colocar desenhos, pontinhos, colocar aquela coisa bem bonitinha, aquelas canetas coloridas. Realmente é para quem tem mais tempo para fazer isso, né? Eu acho que se eu estivesse no ensino médio,
eu me dedicaria mais a isso. Mas quando a gente tem uma vida corrida, não. Mas por que o planner pode fazer diferença na vida da gente? Porque é o seguinte, durante muito tempo, eu tive agenda. Então, assim, essa daqui foi a minha agenda do ano passado, tá? 2020. Então, quando eu abro a minha agenda, eu tenho exatamente... Minha agenda tá uma bagunça. Por quê? Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer naquele dia. Então, por exemplo, a foto que eu tenho que postar, se eu tenho que ir aos correios, se eu tenho que falar com alguma editora, se eu tenho que pegar alguma coisa na internet. Então, tem tudo listado. Quando eu não consigo cumprir naquele dia, eu passo as obrigações para o dia seguinte ou para alguns dias seguintes que eu preciso cumprir, mas eu tenho que cumprir. Quando eu cumpro, eu faço o cheque, né? Eu faço o cheque o checklist. Então, o que é que acontece? O planner, a diferença da agenda para o planner é que ele vai direcionar, esmiuçar o seu planejamento. Então, por exemplo, se você tem vários planners no Brasil em que eles têm, por exemplo, lista de fitness para você seguir exatamente a academia, para você seguir sua lista de compras. Tem planners que tem a parte financeira para você organizar sua vida financeira. Tem planners com lista de aniversário. Tem planner, por exemplo, se você tiver algum animal em casa de estimação, planner do que você vai fazer, a data das vacinas do seu animal, o dia que você vai levar ele para o veterinário. Você tem a parte do planner de viagem. Você tem sobre metas que você tem que cumprir naquele ano, naquela semana ou naquele mês. Você tem sobre as contas que você tem para pagar. Então, assim, o planner, ele vai direcionar extremamente a sua vida, em todos os sentidos. Então, eu hoje, a partir do próximo ano, agora 2021, eu sempre terei planner para direcionar melhor as minhas coisas. Eu decidi fazer o meu planner. Por quê? Porque eu contactei 17 empresas no Brasil inteiro. Empresas daqui, 2 empresas daqui de Maceió, empresas de Recife, empresas de João Pessoa, de São Paulo. Eu dei uma olhada no planner do Colibri. Eu vi planner de todo o preço, de R$100 a R$420. Como aqueles do My Planner, Colibri. E eu cheguei à conclusão de que para a gente planejar a vida da gente, a gente tem que fazer nos moldes da gente. Por exemplo, eu não tenho tempo de frequentar a academia, né? Que vocês sabem que eu trabalho manhã, de tarde, eu estudo na faculdade manhã, de tarde, e à noite eu vou pro trabalho. Então, eu tenho uma bicicleta ergométrica, eu tenho uma bicicleta em casa, mas aquelas bicicletas fixas, né? Então, eu faço a bicicleta. Então, assim, é o único exercício que eu faço. Então, não adianta eu ter no planner um monte de coisas que eu não vou cumprir. Então, eu percebi que não adiantava eu comprar o planner de uma empresa, porque eu não ia cumprir aquelas partes. Eu não tenho animal em casa, então, para mim, aquela parte do pet não ia servir. Eu não frequento academia, a parte do fitness também não ia servir. Viagens, eu não viajo, né? Nunca as minhas viagens que eu vou são de congresso. E depois da pandemia não fui mais para canto nenhum. A parte financeira, eu nunca coloco numa agenda. Eu tenho um caderno separado para minha parte financeira. Tem gente que coloca no play na parte de aniversário. Eu não gosto disso. Eu gosto de colocar, por exemplo, chegar aqui na data e eu já ter esse aniversário da Mirelle, por exemplo. Entendeu? Então, eu já sei que aquele é o aniversário da Mirelle. Então, eu gosto de estar no dia e não ter que ir numa parte de aniversários. Então, eu percebi que as minhas necessidades da faculdade não tinham nas empresas, né, que vendem planner. E aí eu decidi fazer de acordo com a minha necessidade. Por quê? Porque quando eu comprava a agenda, olha só a bagunça que ficava na minha agenda. Isso aqui são temas de congressos que eu anoto. Por exemplo, ideias que eu tenho para levar para o congresso. Aí eu coloco aqui. Aqui também eu coloco. Olha só a quantidade de coisas
que eu fazia por fora para poder me organizar. Por exemplo, olha como ficava desorganizado as coisas que eu tenho que colocar no YouTube. Por exemplo, tá entendendo? Livros que eu quero ler. Olha que bagunça. Então eu percebi que, na verdade, eu transformava a minha agenda num planner. Então na verdade, eu precisava de um planner, porque na agenda eu sentia necessidade de ter algumas sessões em que eu pudesse fazer mais, planejar melhor a minha semana e o meu dia. Por exemplo, os cursos que eu fiz, repare só, a lista dos cursos que eu fiz durante a pandemia. Olha que bagunça que ficou a agenda. Quando você tem o planner, você organiza melhor a sua vida, tá? Então, eu fiz esse planner. Esse caderno era um estudante da Uncisal que fazia esses cadernos para vender, para poder se manter. E aí eu me lembro que, eu acho que tem uns 2 anos que eu mandei ele fazer esse caderno, eu fiz só para ajudar mesmo ele. E eu nunca usei. Aí, como na verdade ele tem essa temática de neuro, eu deixei para usar agora no 4º ano de medicina. Porque 4º ano de medicina, a gente paga neuro, né? E paga oftalmologia. E ficou meio assim, umas figuras meio neurooftalmologia, sabe? E aí eu disse, não, eu vou deixar para o 4º ano de medicina. E nunca usei esse caderno. E aí eu disse, não, já sei, eu vou pegar ele e fazer um planner. E olha só como ficou. Aqui nessa parte, olha só, são os... Muda toda semana. Toda semana muda o cronograma das aulas. Então, eu fiz uma moldura com aquele papel certificado, que é durinho. E aí, eu imprimi vários dessas folhas. Deixa eu mostrar para vocês. Semanais, tá vendo? Para poder eu ir preenchendo com a mão mesmo, porque toda semana muda meu cronograma. E aí, isso aqui tem como sair, tá vendo? Eu saio e mudo aquela semana, tá certo? Aqui, ele fez o caderno com folhas brancas. Eu ia destacar as folhas e passar na impressora, mas aí eu decidi colar, e eu vou explicar a vocês por quê. Coloquei aqui o calendário. Eu tenho um datador que vai até 2030, por aí. E aí, tem como, tá vendo nas folhas, eu decidi fazer meia folha para não ficar tão grosso o caderno. Então, assim, dá tranquilo para você deixar o dia só na metade de uma folha, sabe? Eu já fiz isso no ano retrasado. Eu usei um caderno e também fiz uma agenda para mim e ficou bem bacana. Então, assim, não tem muito o que mostrar. Dos meses até dezembro vai ser igual. O que é que muda? Essa parte do planejamento. Isso aqui ficou a minha cara. Ficou a cara de um planner realmente de quem estuda medicina. Eu decidi colar, não arrancar as folhas e passar na impressora. Por quê? Porque eu queria que as partes do planner, elas ficassem amarelas, para dar um destaque. E aí eu comprei essa folha, que tem 63 gramas. Qual é a diferença? Deixa eu mostrar para vocês. Esse papel aqui, certificado, tá vendo? Olha. Ele é bem grossinho. Ele é bem grosso. Ele tem 180 de gramatura, tá certo? 180. A maioria dos papéis ofícios, esse papel aqui, ele tem 90, que é papel de tutoria. É um pouquinho menos grosso do que aquele certificado, que é de 180. Esse aqui, a gramatura é de 90. A maioria das folhas de ofício, elas são de 75 de gramatura. E eu comprei essas folhas amarelas de 63. Então, 63 de gramatura, ela é bem fininha. E não ia deixar o caderno com aquele aspecto, com aquela grossura, sabe? Eu queria que ficasse um caderno leve. Porque eu vou levar esse caderno para a faculdade, para o hospital, entendeu? Então, para eu carregar, eu não queria que ficasse tão pesado. Nenhuma parte do meu caderno tem adesivos ou fitas coloridas, porque teve um ano que eu coloquei umas fitas coloridas para dividir.
E aí o caderno ficou muito pesado. Como eu coloquei adesivos em todas as páginas, ele ficou inchado, sabe? Aquele caderno muito pesado. E eu não queria um caderno pesado, eu queria um planner leve. Gente, o planner, ele tem que ser a cara da gente. Então, se eu estou estudando medicina e eu vejo que eu tenho necessidade do meu planner ter a parte de tutoria, então eu decidi fazer o meu planner por causa disso. O acadêmico de medicina, ele passa por tutoria, não tem jeito. E nenhum planner eu encontrei essa questão da tutoria. Porque a gente tem a data do início da tutoria, a gente tem a hora para começar. O que é tutoria? É uma reunião sobre um caso clínico. Então, o professor, naquela data, naquela hora, ele te dá um caso clínico. Depois que ele te dá o caso clínico, tem o tutor, né, que vai te dar esse caso clínico. E aí, uma das pessoas daquele grupo, geralmente são 10 pessoas, 10 alunos, um deles vai ser coordenador, para evitar que todo mundo fique falando ao mesmo tempo. E outra pessoa vai ser secretária. Essa pessoa que é secretária, ela vai fazer um mapa mental de tudo que a gente está falando no primeiro encontro. Na data final, com hora também marcada, a gente vai apresentar tudo que a gente pesquisou sobre aquele determinado tema. Por exemplo, se for síndrome respiratória aguda, então a gente vai pegar artigos científicos, vai pegar trechos de livros e vai reunir numa data final tudo que a gente encontrou sobre aquele tema, tá? E por que houve aquele desfecho do caso clínico. Então, isso aqui é a vida do acadêmico de medicina. Então, por isso que eu acho que a gente teria que ter tutoria. Outra coisa que a gente tem muito na faculdade de medicina são os trabalhos. Para vocês terem uma ideia, no P7 nós tivemos 42 trabalhos. 42. Então, assim, a professora tem uma data em que ela passa o trabalho, tem a data da entrega, tem a hora limite, porque o professor pode dizer, olha, é até tal dia, mas até meio-dia, até meia-noite. Então, ele determina a hora. E aqui eu botei a parte para a gente colocar a disciplina que está passando aquele trabalho. O local de envio, que é muito importante, porque às vezes o professor quer que você envie por e-mail, quer que você coloque no sistema, no próprio aplicativo, onde as aulas são passadas. Então, você tem que saber o local de envio. Às vezes, o trabalho é feito na hora, depois da aula, e aí você tem que enviar, digamos assim, enviar pelo próprio sistema do Google, entendeu? Tem o tipo da atividade, que pode ser um Kahoot, que pode ser um quiz, que pode ser uma pesquisa. E aqui é para você checar se foi realizado ou não. Então, assim, isso é a cara da gente. É o dia a dia do acadêmico de medicina, tá? Outra parte que eu achei muito importante de colocar, deixa eu ver aqui, foram as provas da faculdade. A disciplina, o professor, a data da prova, a hora e os assuntos daquela disciplina. Que também isso é a vida do acadêmico, sabe? Outra partezinha que eu achei, isso aqui foi eu que criei, eu achei muito interessante. Porque, por exemplo, às vezes a gente tem a disciplina de cardiologia e a gente paga ou assistiu o assunto de insuficiência cardíaca. Aqui eu vou ter como controlar o tipo de atividade que eu fiz em relação àquele assunto. Então, por exemplo, de insuficiência cardíaca, o que foi que eu fiz para estudar aquele assunto? Ah, Aline, eu só estudei resumo. Aí você marca aqui. Porque aí você sabe mais ou menos como anda a sua trilha em relação àquele assunto. Por exemplo, se você não pegou nenhum livro sobre aquele assunto, se você não assistiu nenhuma videoaula, se você não pegou o caderno, não fez simulado sobre aquilo, você vai saber. Então, por exemplo, se de insuficiência cardíaca, eu li uma parte dele num livro, eu peguei resumo, eu fiz questões dele, eu fiz um simulado também, eu assisti uma outra videoaula, eu fiz uma revisão, ou peguei só as coisas que eu anotei no caderno, você vai saber o nível de conhecimento seu para a prova. Então, às vezes, você tem na prova doença pleural. Aí você diz, meu Deus, o que foi que eu já li desse assunto? Eita, poxa, eu só vi, só tem um X aqui marcado no caderno. Então, quer dizer que desse assunto, eu só li o que eu anotei no caderno. Então, eu preciso ler alguma coisa dele no livro ou pegar algum resumo. Então, tem como você controlar na disciplina, você colocando aqui o nome da disciplina e o assunto, o seu nível de conhecimento sobre aquele assunto. Isso também é vida do acadêmico de medicina, tá? Outra coisa aqui muito importante também que eu fiz para o planner foi isso aqui. Gente,
O acadêmico de medicina, ele faz muito cursos e vai a muitos congressos, tá? Então eu percebo que a maioria das minhas amigas não sabe o congresso nem o curso que fez. Olha, para vocês terem uma ideia, muita gente vai se assustar quando for para a residência, que vai dizer, meu Deus, cadê o certificado daquele congresso? Porque não tem anotado. Olha, eu já peguei vários certificados de cursos e congressos que eu fui, que eu tenho certeza que minhas amigas ainda não pegaram. Então, assim, isso aqui tem como você se organizar. Então, eu botei aula, curso e congresso, porque às vezes tem muitas aulas de ligas, né? Que dão certificado. Então, por exemplo, eu fui para um congresso de trauma. Então, você coloca a instituição que está fazendo aquilo, o valor daquele congresso, ou o valor daquele curso introdutório da LIGO, daquele curso de sutura, a data da inscrição, a data do evento, a hora, o local, o tema. Se for um congresso, você coloca o nome do trabalho enviado, porque tem muita gente que se inscreve no congresso, pega só o certificado das horas e esquece de pegar o certificado do trabalho que você vai ter que mostrar lá na entrevista da residência. Então, aqui você tem como fazer esse controle. Eu acho muito importante sempre colocar o Instagram, porque na pandemia eu fiz vários cursos. E muita gente não me deu certificado. Só que eu tinha anotado o Instagram de onde eu tinha visto aquele evento. Aí eu fui atrás do Instagram e botava no direct. Olha, eu não recebi o certificado. Sabe quantos eventos não tinham me dado? 12. E pelo Instagram eu consegui tudinho. No Instagram, pelo direct, eles disseram, manda aí o teu e-mail, que a gente vai mandar o certificado. Eu resgatei 12 certificados assim. Então, por isso que eu coloquei Instagram como uma das opções. Porque é uma forma de você conseguir mais rápido o seu certificado. O nome do palestrante é interessante, porque às vezes, por exemplo, dependendo do curso, se você botar assim, curso de sutura, digamos que o palestrante seja uma pessoa assim, bem requisitada, então já é um chamariz para você fazer. Horas daquele evento é muito importante, porque se tem 40 horas, quando você receber o certificado que você checar, que você botar aqui, ok, você vai conferir quando você se inscreveu, se realmente a hora que veio no certificado, porque já aconteceu, viu? De eu ir para um evento que eram 20 horas, aí eles vão no certificado e botam 10. Aí eu devolvo, eu disse, não, minha gente, tinha lá escrito 20 horas, então isso aqui você tem como seguir direitinho. Outra coisa que as pessoas pecam muito, pecam de verdade, não colocam no Lattes. Recebe o certificado e não coloca. Eu botei aqui, data do certificado no Lattes, para você, digamos, ter mais disciplina em colocar o evento no Lattes, tá certo? Outra coisa muito importante que acontece na vida do acadêmico de medicina são os artigos, aquilo que você manda para o congresso. Então, por exemplo, você quer enviar um artigo para uma revista, você quer enviar um trabalho para o congresso, você tem que ter um tema, você vai escolher o seu orientador, você vai mandar para ele o trabalho e você vai colocar aqui a data de correção, o prazo máximo que você vai ter que mandar para o congresso. Onde foi publicado o seu trabalho? Foi numa revista? Foi num congresso? Entendeu? E o resumo daquele trabalho de congresso. Então, isso aqui é a cara da gente do acadêmico de medicina. Então, as pessoas fazem planner com vários itens, mas eu percebo que não existe um planner para o acadêmico de medicina. E teria que ser assim, entendeu? Outra coisa muito importante, provas de ligas. Eu vou fazer uma prova para uma liga, vou fazer uma prova para um estágio, até mesmo a prova da residência. Você tem que ter o controle do tipo dessa prova. É estágio, é liga, é residência, é instituição, a data da inscrição, o valor, a data da prova e o local, tá certo? Outra coisa muito importante, gente. Tem um monte de gente que participa de 1000 ligas, 1000 monitorias, projetos de extensão, atividade de liderança, por exemplo, eu fiz parte do centro acadêmico. E as pessoas não têm noção, depois, que elas precisam de certificado do comprovante dessas atividades. Então, aqui você tem como controlar a data que você iniciou. Por exemplo, eu participei do projeto Coração do Estudante. Tem muita gente que não pegou o certificado, mas eu no outro agenda eu tinha o tipo do que eu participei, por exemplo, projeto de extensão, o Instagram daquele projeto de extensão,
o nome do meu tutor, o tema daquele projeto de extensão, a data de início e a data final, para eu poder ter um controle de saber se eu recebi ou não o certificado. Então, por exemplo, projeto Coração de Estudante, eu já peguei o meu certificado, porque eu já tinha colocado lá a data de início, a data final, para eu ficar de olho e receber o meu certificado, porque as pessoas participam de milhões de coisas e não tem como comprovar. Aí, quando chega lá, passa na residência que vai atrás dessas coisas, não vai mais conseguir. Vai ficar muito difícil ou não vai dar tempo de você levar para a entrevista da residência, tá certo? Então, fiquem de olho nisso. Outra coisa muito interessante, gente, a gente cuida da vida dos outros, mas não cuida da gente, né? A gente tem que monitorar. Eu sempre faço meu check-up todos os anos. Eu tenho já uma lista das especialidades que eu tenho que ir todos os anos sem faltas como cardiologista. Eu não tenho problema nenhum. Todo ano eu sou liberada para fazer exercício, fazer qualquer coisa, mas eu vou. Eu não deixo de ir. Então, você tem que anotar o médico, a especialidade, o local, e você tem que marcar suas consultas, tá? Bem como os seus exames. Então, eu acho isso muito importante você fazer como acadêmico de medicina, porque senão você vai ficar com um monte de médico que eu conheço, que não vai a médico, que não faz exames e começa a ter as surpresas da vida. Aí começa a aparecer nodos, aí começa a aparecer probleminha aqui e ali, hipertensão, porque nunca foi a médica. Então, não vamos cometer esses erros. Como acadêmico, vamos começar a marcar consulta e fazer exames. Eu faço meu check-up todo ano, todos os anos. Eu já pego as principais especialidades, eu digo, não, eu marco e faço os meus exames. O pessoal aqui em casa já sabe como eu sou, eu cobro de todo mundo, tá? Outra coisa que é importante na vida do acadêmico, gente, eu participo de umas sociedades médicas. Se você não participa, não precisa ter isso no seu planner, mas, por exemplo, eu participo como acadêmica. Tem sociedades que eu pago e tem sociedades que não. Então, eu tenho que colocar o início do vínculo e o término do vínculo. Porque se quando eu me formar eu ainda ficar na sociedade, tem sociedades que eu vou ter que pagar já como médico. Então, eu pretendo sair já quando terminar o vínculo. E a anuidade, o valor da anuidade que você paga. Gente, essa partezinha eu acho muito interessante e ninguém tem. A maioria das fábricas de planner no Brasil, elas só colocam assim, livros que desejo, livros que quero. Aí você bota autor e livro que quero. Mas elas não fazem isso aqui. Isso aqui fui eu que fiz. Olha só, porque eu percebo que quando você deseja um livro, que você coloca o título, autor, editora, para você comprar ele, você tem que fazer uma coisa que eu adoro, que é garimpo. Você não vai comprar de cara. Por exemplo, aquele livro de Medicina dos Horrores, ele foi lançado por R$70. Eu garimpei tanto que eu só comprei quando ele estava frete grátis, R$32. Então, às vezes, a gente não economiza porque não garimpa. Isso aqui é uma forma da gente garimpar, tá certo? Então, deixa eu mostrar aqui. Na verdade, é essa parte de cima aqui. Se você ganhou o livro, aconteceu de eu colocar na minha outra agenda, eu coloquei o título de autor numa partezinha que eu coloquei livros que desejo, só que eu ganhei. Aí, aqui eu já tenho como controlar, colocar o X na parte que eu ganhei e a data que eu ganhei. Se você comprou, você coloca o valor, o local e a data que você comprou depois que você faz a cotação de preços em pelo menos 4 sites. No site da editora e em mais 3. Eu sempre faço isso antes de comprar um livro. Eu garimpo bem. Aí o melhor preço você vai e tem como controlar aqui embaixo, tá? Para você sempre comprar livros baratos. Eu nunca comprei livro caro. Eu tenho quase 2.000 livros na minha biblioteca, mas eu nunca comprei livro caro, gente, tá? Aí o povo diz, é porque eu sou rica. Não, é porque eu sou disciplinada em relação a isso. Gente, a única planner que eu encontrei que tinha parte de internato foi em João Pessoa. Tem uma moça que faz, tem uma empresa, e tem uma moça que faz planner em que ela colocou essa parte de internato. Mas eu conversei com ela e eu disse a ela que tinha umas coisas erradas. Por exemplo, no planner dela, ela colocou plantão, uma linha, seminário, uma linha e aulas, uma linha. Eu disse a ela, e ela colocou um calendário em cima. Eu disse, olha, tira esse calendário, porque toda semana tem plantão naquele rodízio. Então, por exemplo, num ano de internato, digamos assim, no semestre de internato, ou, por exemplo, o próximo ano, 2021, eu já vou, na metade do ano, eu vou entrar no internato. Então, em 6 meses são 2 rodízios. Então, o nome do rodízio, vamos dizer que seja GO, de tanto a tanto.
o local que eu vou pagar esse rodízio, os meus tutores e os colegas que vão rodar comigo, tá certo? Por que que eu preciso? Eu expliquei até isso para ela. Eu disse a ela, olha, não pode ter num planner um plantão só com uma linha, porque toda semana tem plantão. Os acadêmicos dão seminário toda semana, então você tem que ter mais espaço, por exemplo, para a data do plantão, a hora, o local, e se ele for fazer uma troca, você saber com quem trocou o plantão. Seminário, você tem que ter o tema do seminário, a data e a hora que vai aplicar. Os acadêmicos no internato, toda semana dão seminário, gente. Seja ele qual for o internato no Brasil inteiro. E aqui eu coloquei essa partezinha do recurso que você vai usar. Você vai levar artigos, você vai apresentar em PowerPoint o seminário. Tem muitos cursos e aulas extras no internato, então você vai anotar a data, a hora, o local. Por exemplo, a Santa Casa, ela tem muitos cursos durante o internato. Então, se você vai ter um curso de imagem, de interpretação de imagem, o que é que você faz? Você coloca a data, que vai ter esse evento na Santa Casa, a hora, você vem aqui, coloca Santa Casa, e quem vai dar essa palestra de imagem, entendeu? Então, isso aqui é a vida do internato. Isso aqui é o internato. É o período em que você vai rodar o rodízio, os plantões, os seminários que você vai dar, e as aulas e cursos que você vai participar. É o internato isso aqui. Então, por isso que eu decidi fazer a planilha do internato, porque isso é a cara do internato. A única pessoa no Brasil que tem uma parte do planner internato, eu só encontrei em João Pessoa. Uma moça que faz. Mas, mesmo assim, eu disse para ela que estava errado, porque ninguém dá só um plantão num rodízio de internato e nem dá só um seminário, que ela botou só uma linha. Tem que ser mais, dar mais espaço, tá? Outra coisa, redes sociais, tá? Quem não for blogueiro não precisa colocar essa parte no planner de medicina. Mas eu preciso, por exemplo, eu preciso saber, eu tenho YouTube também e tenho Twitter, então eu preciso saber qual é a rede que eu vou usar, a previsão que eu vou postar aquilo e a ideia inicial, porque às vezes eu tô no meio da rua e tenho uma ideia, vou falar sobre tal assunto de hipertensão arterial na infância, é a ideia inicial. E depois você amadurece, você pensa nas fotos que você vai colocar. Foi assim, eu tava no meio da rua e pensei, vou falar sobre hipertensão arterial na infância. Aí depois eu me lembrei que eu tinha umas fotos dos manguitos da professora. E aí, o que foi que eu fiz? Eu botei aqui as fotos, tal e tal, descrevi as fotos que eu ia colocar e o resumo do que eu ia escrever na postagem. Então, já fica aqui um post, já preparado para você lançar. Então, assim, quem for blogueiro vai gostar muito dessa parte, tá? Eu deixei 2 folhas no final. 2 folhas no final só para rabiscar alguma coisa. Mas tá aí, gente. Eu fiz o meu planner de medicina. Porque eu fiz o meu planner com a cara. Eu fiz o meu planner com a cara de planner para um acadêmico de medicina. E nesse planner já tem as partes do internato. Entendeu? Então, como eu só vou na metade do próximo ano para o internato, então já é um planner que serve como acadêmico e para o internato. Se você está longe do internato, você não coloca a parte do internato. Fora os meses, aqui tem 15 itens de planner. Você imagine quanta coisa a gente usa como acadêmico de medicina, né? Que a gente precisa. E ninguém no Brasil faz planner para acadêmico de medicina, então por isso que eu decidi fazer o meu planner. Tá aí, gente, fica a dica. E quem for já tiver no internato ou na residência, pega só as questões de plantões, tá? Faz, digamos assim, uma adaptação para o internato ou para a residência. Mas cada um pode fazer o seu. Como eu expliquei para vocês, esse caderno foi feito por um acadêmico de medicina lá da Uncisal. Tem uns 2 anos que ele fez esse caderno para mim. E como eu não tinha usado ainda, eu tive essa ideia de pegar o caderno que ele fez, muito bonito esse caderno. E aí eu decidi, eu mesmo, adaptar para o meu planner. Fica a dica. Deixa eu ver aqui os recados. Elielton colocou incrível, Aline. Um abraço, Elielton. Que bom que você gostou. Deixa eu ver quem mais falou. Elielton falou de novo. Bom dia, organização maravilhosa. Que bom. Sejam todos bem-vindos, tá, gente? Deixa eu ver se mais alguém falou. Hospital Jorge de Medeiros, feliz ano novo para todos. Feliz ano novo. Tá aí, gente. Fica a dica.